Paz de Cristo para vocês, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Depois de um tempo sem aparecer, estou aqui diante de vocês. Mais uma vez, eu estava fazendo e vou continuar ainda fazendo alguns vídeos também sem aparecer, mas de vez em quando estarei mostrando a minha fisionomia, o ar da graça. Quero louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estar diante de vocês. Eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde, noite, o texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Nós vamos ler até o versículo 22, na versão King James. E diz assim o texto da palavra do Senhor. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Havia também um homem mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado no seu portão cheio de feridas. Desejava ser alimentado pelas migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Louvado seja Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nesse momento nós te oramos e falamos contigo, pedindo a tua bênção, a tua direção, a tua sabedoria e o teu entendimento. Fazemos aquilo que a tua palavra nos ordena, que invocai o nome do Senhor para que sejais salvos. E nós queremos então a tua salvação, a tua saúde, a tua verdade, a tua esperança. Por isso, chamamos o Senhor para perto de nós, mais uma vez, neste momento. Fala aos nossos corações, fala através de nós, glorifica assim o teu nome. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Você, então, que está diante da nossa voz, pode perceber que existem algumas verdades contidas já nesses primeiros versículos desse texto, que é conhecido como a parábola do rico e Lázaro. E ele, então, fala de um homem que não tem nome, ele é cognominado como o rico, ele é cognominado como aquele que não tem necessidade, ou como aquele que não reconhece as suas necessidades. E nós temos um outro homem chamado Lázaro, que o seu próprio nome já tem uma mensagem inserida, que quer dizer: Deus me ajuda, Deus me apoia, Deus me fortalece, Deus me sustenta. Então nós vemos que esses 4 versículos, eles fazem para nós algumas verdades, algumas realidades da vida aqui na Terra. Que fala que o rico, ele na sua casa tem portão. E na sua casa, na frente desse portão, mora um homem mendigo, cheio de feridas. Em outra tradução vai dizer um leproso, cheio de chagas. Então nós vemos aí as características desse homem. Ele tem roupas limpas, roupas finas, roupas caras, perfumadas. Ele tem a companhia dos irmãos, embora não fique claro aqui nesses 4 versículos que nós lemos, mas
nós vamos poder observar, já mais para o final desse texto, que ele fala dos seus irmãos. Então ele prova o que prova, que provavelmente ele morava com os irmãos. Mas também precisamos lembrar que isso aqui é uma parábola. E a parábola, ela é contada, ela é utilizada por Jesus para nos fazer entender as verdades espirituais através de histórias físicas, através de histórias que podem ter realmente acontecido, realizado na vida de alguém, ou pode ter sido uma história que foi criada, mas com um propósito real e verdadeiro também de compartilhar as verdades espirituais que nós precisamos conhecer, que nós precisamos entender, que nós precisamos crer, que nós precisamos buscar. Então, esse homem rico, ele tem a companhia dos irmãos. As suas roupas provavelmente são novas, porque uma outra tradução vai dizer que ele ostentava. Então, ele gastava muito, todos os dias, talvez fazendo churrasco, fazendo comidas caras. Mas esse texto também fala que esse homem rico tinha boa saúde, porque não comenta que ele estava doente, não comenta que ele havia sido atingido, que ele havia sido acometido de alguma enfermidade. Não, ele está bem, boa alimentação. Mas o contraste aí é que ele já fala do homem Lázaro, que tem nome daquele que reconhece que precisa de ajuda, reconhece que precisa de auxílio, aquele que reconhece que precisa de apoio, aquele que reconhece que precisa ser sustentado, aquele que reconhece que também, apesar de ter essas dificuldades financeiras, sociais, econômicas, ele mora, ele vive na rua, ele vive ao portão desse rico. Então o portão do rico é o mesmo portão do pobre. Só que um está do lado de dentro do portão e o outro está do lado de fora do portão. E esse que está do lado de fora, ele tem todo esse reconhecimento, toda essa impressão das verdades bíblicas, das verdades da Escritura. E esse homem Lázaro, diz o texto que ele está sujo, provavelmente, porque ele é um mendigo. E nós conhecemos mendigos hoje, nos nossos dias, e muitas das vezes eles estão sujos, roupas rasgadas, maltrapilhos, mal cheirosos, roupas velhas, tudo em contraste do rico. E como falamos que o rico tinha a companhia dos irmãos, esse texto vai ficar claro porque ele fala aqui em cima e um pouco mais abaixo, repete, diz que ele tinha como companhia os cães. Os cães podem parecer hoje muito bom, muito romântico, muito interessante, muito agradável, mas no contexto da Palestina, no contexto do Oriente, no contexto de Israel, no contexto histórico dos judeus, os cães, eles simbolizam e eles representam animais impuros. Eles representam animais que trazem infortúnios, que trazem talvez até doenças. Esse Lázaro talvez até estivesse doente por causa desses animais que talvez estivessem doentes. Estou dizendo talvez. Estamos aqui pensando, imaginando nas possibilidades. Por que esse homem estava doente e por que ele morava
com esses cães. Que diz o texto que em determinado momento vinham lamber as chagas. Pode parecer uma forma de consolo, de companhia, de agrado, de amizade. E tinha um pouco disso realmente, mas um pouco mais à frente nós vamos perceber que o pai da fé, Abraão, que é descrito nessa parábola, ele diz que, vai dizer que esses cães eram uma das causas de tormenta na vida de Lázaro. Uma das causas de tormento na vida de Lázaro, meu amigo, minha irmã, meu ouvinte. Os cães, hoje eles são agradáveis. Nós temos os bichinhos, esses pets em casa, isso é muito bom. Eles recebem o nosso carinho, o nosso afeto. Nós recebemos a atenção deles, o carinho deles também, os afetos. Mas, como eu falei, no contexto judaico, esses animais não tinham essa conotação, não havia necessariamente esse entendimento. Eles não eram bem vistos, bem quistos. Sendo que aqui os cães também não estão representando exatamente animais. Porque lá no texto de Mateus, capítulo 6, Jesus vai dizer para não dar pérolas aos cães. Então, ali está falando os cães, nesse texto de Mateus, que os cães são aquelas pessoas que não reconhecem, não valorizam aquilo que estão recebendo. São seres que deveriam ser, se fossem cães, realmente seriam seres agradáveis, seriam seres gratos, companheiros verdadeiros, mas os cães ali, eles também são aqueles que são descritos como aqueles que recebem algo precioso e não valorizam. Então, talvez aqui, essa descrição nessa parábola também tenha essa mesma conotação, de que pessoas que serviam de companhia para Lázaro fossem pessoas que não valorizavam também, ou seja, eram pessoas que muitas das vezes o importunavam, o incomodavam, dizendo: saia da nossa porta, saia do nosso portão, saia da nossa rua, vá morar em outro lugar, vá morar em outro espaço. O carregamento está abaixo 50%. E aí o texto continua falando de que esse homem não tinha boa saúde. E diz que, exatamente, e talvez por não ter uma boa saúde, ele morreu. Mas ele foi levado para os anjos, para um lugar que é titulado na nossa parábola, o seio de Abraão, o pai da fé. E diz que também o rico que não estava adoecido, que não tinha nada que o fizesse morrer, mas é uma realidade que a morte chega tanto para o rico como para o pobre, que chega de repente tanto para um como para o outro. Não manda aviso, não manda recado, nós somos alcançados em momentos de surpresa, tanto rico como pobres, tanto como com roupas cheirosas como sem roupa, tanto com abastados, alimentados, como aqueles que estão com fome. Mas veja que essa parábola, nessa parte, destaca também que o rico morreu e foi enterrado, sepultado. E Lázaro, aquele a quem Deus ajuda, aquele a quem Deus apoia, não por causa da sua pobreza, não por causa simplesmente das suas necessidades, mas porque ele reconhece o seu lugar diante dos homens e diante de Deus. Ele reconhece sua condição.
não simplesmente física, mas principalmente espiritual diante de Deus. Aquele que precisa de ajuda, como foi falado aqui na oração desse texto, ele invocava o nome do Senhor e por isso ele foi salvo. E fala que esse texto, essa parábola nos mostra que o rico, ele também conhecia a lei, ele também conhecia as escrituras, ele também conhecia os profetas, a mensagem desses homens no passado. Mas esse rico não deu valor àquelas palavras de Moisés e dos profetas, não deu atenção à lei, às escrituras, à palavra de Deus, aos profetas, aos oráculos. Esse homem não deu atenção, não valorizou, achou que isso tudo era mentira, que isso tudo era história. É história, não é história. Era tudo invenção. Mas chegou o dia e ele teve que provar na sua alma a realidade daqueles ensinos. Chegou o dia que o Lázaro teve que provar os ensinos que ele também recebeu. Chegou a hora deles serem devidamente recompensados. E eu queria então estar terminando a palavra aqui nesse momento, perguntando algumas coisas a você, ajudando e a refletirmos um pouco nesse texto. Quem é que tem vivido nos nossos portões, nas nossas portas? Aonde estão os Lázaros que estão precisando de ajuda, de apoio, de consolo, de conforto? E onde estão os ricos? Onde estão os abastados? Onde estão os mais favorecidos? Onde estão aqueles que são gratos? Porque esse texto mostra que o rico era ingrato, apesar de seus muitos tesouros, seus muitos bens, ele era ingrato. E mostra que o Lázaro, que não tinha quase nada, era um homem grato, um homem feliz, um homem tranquilo. Um homem que podia ter sido ajudado por aquele homem rico. Um homem que, inclusive, comia, que fala o texto, comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, as sobras do rico não eram nem dadas diretamente a Lázaro. Elas eram jogadas fora, ou seja, elas caíam. Elas não eram ajuntadas, elas não eram recolhidas, elas não eram separadas, aquilo que sobrava e dado para ele, não. Até o que sobrava, eles jogavam fora. E ele tinha que se fazer, então, alimentar dessas coisas. E muitas pessoas estão vivendo em nossa sociedade desse mesmo jeito. Com pessoas ingratas, pessoas egoístas, pessoas que não reconhecem a sua limitação, que não reconhecem a sua debilidade, que não reconhecem a debilidade do seu próximo. Que só querem saber do seu bem-estar e do bem-estar do seu próximo, nada. Como estão as pessoas que moram diante de você, próximo a você? Com quem você tem se relacionado? A quem você tem evitado? E se você também tem pensado na realidade do céu e na realidade do inferno? Porque esse texto vai falar
para nós também sobre essa realidade do céu e do inferno. E eu quero chamar e convidar você para assistir o nosso próximo vídeo. Estaremos falando, então, sobre essa realidade. Como eles se portaram, como eles estavam, o que aconteceu com eles do outro lado, quando eles fizeram a passagem do terreno, do efêmero, para o eterno. Para aquela coisa que é para sempre, que não perece, mas permanece. Só que um permanece assim eterno com Deus, e o outro vai permanecer eternamente afastado de Deus. Então fica aqui a nossa palavra, te aguardo no próximo vídeo, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.